Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. pode se sentar. Então, ontem nós tivemos o primeiro dia, né? O Padre Adriano conversou com vocês, né, como que funciona essa pastoral, né? E hoje a gente vai dar continuidade explicando o querigma. Alguém que já ouviu falar no querigma? Primeiro passando tá bem. Quem aqui nunca ouviu falar sobre o querigma? Levanta a mão. Nunca ouviu falar? As pessoas não conhecem o querigma. Todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho missionário, um trabalho de evangelização dentro da igreja, é muito importante que nós conheçamos os temas do querigma, que são praticamente 6 temas. Hoje nós vamos trabalhar 3 temas, tá? Uma outra data está prevista para sexta-feira, mas uma outra data a gente vai trabalhar os outros 3, né? Porque o trabalho da pastoral do dízimo é o trabalho missionário, né? Então a ideia, né, do Padre Cláudio é que seja exercido, né, na nossa comunidade esse trabalho de evangelização missionária, que a gente possa anunciar, né, o Evangelho às pessoas. E para que a gente possa anunciar, existe uma maneira correta de evangelizar, né? E tudo perpassa pelo querigma. Tá? Quem tiver papel, caneta, que vocês trouxeram, né, caderno, se vocês quiserem anotar, né, no decorrer da formação, se vocês tiverem também alguma dúvida, tá? Sinta-se à vontade, pode nos interromper, tá? Para perguntar, para poder questionar também, para entender melhor o que nós vamos estar trabalhando. Tá? Se às vezes eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar também um pouco de diminuir, para dar tempo para vocês anotarem. Tá? E o que vem a ser então esse querigma? O querigma, ele é o primeiro anúncio da mensagem cristã. Querigma vem do grego, querisen, que significa proclamar, gritar, anunciar, ou seja, é o primeiro anúncio para quem ainda não conhece Jesus. Ou seja, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, existe uma maneira. A gente não pode chegar, por exemplo, a pessoa não conhece Jesus, né, nunca ouviu falar de Jesus, não conhece a igreja, não frequenta a igreja. Aí às vezes a gente já chega para ela e já quer ensinar, né, o código de direito canônico, o catecismo, né? Não é por aí, existe uma maneira correta. Tá? Então esse primeiro anúncio, né, se chama querigma. E o conteúdo do querigma, se vocês quiserem anotar, porque a gente vai trabalhar, que são os 6 temas. Tá? O primeiro tema é o amor de Deus. O segundo tema é o pecado. O terceiro, Jesus Salvador. O quarto, fé e conversão. Quinto, Espírito Santo. E sexto, comunidade cristã. Deu para anotar? Tem que repetir. Primeiro é o amor de Deus. Primeiro tema do querigma. O segundo tema é o pecado.
O terceiro, Jesus Salvador. O quarto, fé e conversão. Quinto, Espírito Santo. E o sexto, comunidade cristã. Nós vamos falar de forma bem detalhada cada um desses temas. Tá? O método do querigma é proclamar Jesus como boa nova. Qual que é o sexto? O sexto é comunidade cristã. Primeiro, amor de Deus. Segundo, pecado. Terceiro, Jesus Salvador. Quarto, fé e conversão. O quinto, Espírito Santo. E o sexto, comunidade cristã. O método é proclamar Jesus como boa nova e o testemunho pessoal. Ou seja, quando vocês forem fazer um trabalho de evangelização na casa das pessoas, tá? O anúncio tem que ser embasado nesses 3 temas. Entendeu? Quando a gente vai conversar com uma pessoa, né, anunciar Jesus para ela, né, a gente tem que buscar trabalhar esses 6 temas de uma forma rápida, objetiva e didática. Tá? O agente que anuncia, no caso, são vocês. Vocês foram chamados, vocês foram escolhidos não pelo Padre. A gente precisa tomar consciência disso, que nós fomos chamados. Né? Cada um tem uma missão na igreja, né? E vocês foram os escolhidos para serem esses anunciadores do querigma. No caso, são os evangelizadores. Só que esse agente que anuncia, a gente não pode anunciar esse querigma de qualquer jeito. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. É aqui que é o diferencial. Todas as vezes que a gente vai, né, falar de Jesus para alguém, a gente precisa estar inspirado pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente vai falar a coisa certa, mas na hora errada. Então tem esse problema. A gente tem que ter um discernimento de como anunciar. E quem que dá esse discernimento para nós é o Espírito Santo. E a gente vai adquirindo esse discernimento através da intimidade com Jesus. Tá? E o objetivo principal do querigma é levar as pessoas, olha só a responsabilidade de vocês, né? Vocês, no caso, pastoral do dia, mas todos nós também, né, que somos anunciadores, pregadores, evangelizadores, levar as pessoas a terem uma experiência do amor de Deus, tá? Fazer com que aquela pessoa experimente o amor de Deus e que ela tenha consciência do pecado dela. Foi isso que Jesus fazia. Quando ele anunciava, ele mostrava primeiro o amor. E depois, né, o que ele fazia? Vai e não peques mais. Porque o nosso objetivo também é fazer com que as pessoas experimentem o amor de Deus, mas que as pessoas também se convertam. Esse é o nosso objetivo de evangelizadores. Segundo, fazer com que a pessoa ela tenha um encontro pessoal com Jesus pela fé e pela conversão. Foi isso que, né, Jesus ele fez com os seus discípulos, com as pessoas, de modo que elas tinham um encontro pessoal com ele. E depois, terceiro, depois dessa experiência, o nosso objetivo, né, é fazer com que a pessoa proclame Jesus Cristo como o Salvador dela. Esse é também o nosso objetivo. Depois da pessoa, né, proclamar Jesus como Salvador, ela reconhecer, né, que Jesus é o centro da vida dela, porque nós vamos nos deparar com inúmeras realidades. Né? Às vezes nós vamos nos deparar com ateus, com pessoas de outras denominações que não acreditam em Jesus, não acreditam que Ele é Deus. Então, nosso objetivo é fazer com que aquela pessoa,
né, proclame Jesus como Senhor e Salvador dela. E depois disso, fazer com que a pessoa receba o dom do Espírito Santo, ou seja, que ela tenha uma experiência profunda, pessoal com o Espírito Santo. É a experiência de Pentecostes. Tá? Foi isso que os discípulos também experimentaram lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Só isso basta? Não. Ainda tem mais uma coisa. Fazer com que aquela pessoa, né, que nós vamos evangelizar, que ela experimente o amor de Deus, né, assuma Jesus como Salvador, experimente a ação do Espírito Santo, agora que ela também se sinta importante. Ingressar na comunidade, ou seja, na igreja, né, existe um lugar para todos, cada um tem um dom. O meu dom é de pregar, né, é de fazer atendimento de interpretação, são os meus dons, o meu dom é diferente do seu. Então, o nosso objetivo é mostrar para aquela pessoa que existe um lugar para ela dentro da igreja. Tá? E depois de tudo isso, o principal, fazer com que aquela pessoa ela viva a santidade. É isso que nós queremos, né? Buscar essa evangelização, né? Levar as pessoas a experimentarem Deus e que elas vivam a santidade. Esse é o nosso objetivo, tá? A quem deverá ser anunciado o querido? Para quem que a gente vai anunciar? A todos aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Esse será o objetivo de vocês, né? Nas reuniões, né? Certamente vocês vão identificar, né, quais são as famílias, as casas que estão precisando, né, que seja anunciado o querido, mas certamente o padre vai passar também as instruções de como isso deverá ser feito. Também a todos aqueles que estão estacionados no cristianismo frio, sem saber que o poder do Espírito Santo manifesta-se em todas as belezas dos carismas. Ou seja, é aquela pessoa que é católico de PGE. Ela fala que é católica, mas ela não participa de missa, ela não frequenta os sacramentos, né? Ela fala que é católico, mas vive uma religião fria. Então, o nosso objetivo também é atingir essas pessoas. A todos aqueles que ainda não sabem que podemos viver aqui e agora como filhos e filhas de Deus. Porque às vezes as pessoas não sabem que existe um chamado para elas. Esse é o principal chamado de Deus para nós. Elas precisam reconhecer que elas são filhos de Deus, que existe um lugar para elas na igreja. O que nós devemos anunciar? A gente deve anunciar, querido, um Jesus autêntico, o Jesus do Evangelho, um Cristo vivo e ressuscitado, que está próximo de nós, e que Ele é poderoso, capaz de transformar os corações e as estruturas humanas. Ou seja, a gente vai anunciar Jesus Cristo, morreu na cruz e ressuscitou, está glorificado, que Ele é o Senhor das nossas vidas. É isso que a gente deve anunciar. E quem que vai anunciar? Deve anunciar aquele que já teve uma experiência pessoal com Jesus e tem zelo pelo Evangelho e pela obra de Deus. Ou seja, aquela pessoa que fez uma experiência com Deus. Como que eu vou falar de Deus se eu ainda não experimentei Deus? Entende? Então, para que a gente possa anunciar o querido para uma pessoa, eu preciso vivenciar esses 6 temas, ter um encontro com Jesus, tá? E eu preciso fazer isso com zelo, tá? Com responsabilidade. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos trabalhando com almas. Isso é muito séria a nossa missão. E a gente precisa assumir isso com muita responsabilidade. Porque se nós não assumirmos com zelo, com responsabilidade, um dia
nós seremos cobrados. Um dia diante de Jesus, no nosso julgamento, nós haveremos de prestar contas pelas almas que nós deixamos se perderem por causa da nossa negligência. Ou seja, então, se eu recebi esse chamado, você recebeu, então eu preciso fazer com amor. Nós não estamos fazendo para o padre, para o coordenador, não. Nós estamos fazendo para Deus, pelas almas, por amor às almas. E existem tantas pessoas que necessitam do nosso sim. Você já pensou, através do seu chamado, você levar cura, libertação, transformação para tantas famílias? Já pensou que bênção? Você ser instrumento nas mãos de Deus. Às vezes uma pessoa que está passando por dificuldade, uma depressão, o fato de você anunciar o querido, eu já pude presenciar isso, pessoas saírem da depressão com o anúncio do querido, pessoa que não sabia que Deus a ama, estava atolada ali na depressão, na ansiedade, sendo no pânico, mas que aceitou Jesus, experimentou o amor de Jesus, mudou de vida. Só que precisa de alguém para anunciar, e esse alguém somos nós. Então, praticamente, essa primeira parte é só para a gente explicar o que é o querido. Ficou alguma dúvida sobre o que é o querido? Porque a gente já vai partir agora, a Tatiane vai dar continuidade sobre cada tema do querido, mas depois eu volto com o tema seguinte. Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Está tranquilo? Está didático? Está cansativo? Vocês podem falar, tá? Agora a Tatiane vai dar continuidade. Boa noite. Boa noite. Foi legal. Então, nós vamos começar aqui com o primeiro tema desse querido, que é o amor de Deus. Para que a gente consiga fazer com que o nosso próximo sinta esse amor, nós precisamos transbordar ele. Então, nós precisamos fazer essa experiência primeiro de amor com Deus, e tudo que vai ser falado aqui sobre este amor, aquilo que vocês vão experimentar aqui sobre este amor, é isso que Deus deseja que você faça para aqueles que você for visitar. E não preocupe, mas o que eu vou falar? Às vezes somente você ir lá, dar um abraço na pessoa, com o seu olhar, Jesus me deu um olhar do Senhor, um olhar de amor, de misericórdia, às vezes vai ser a porta de entrada para que aquela pessoa venha para a comunidade, venha a conversão. Eu falo isso porque eu já colhi testemunho disso, de ir na casa de alguém, o Senhor não tem nem muita intimidade, nem tem palavra para falar, mas às vezes ele com um abraço, simplesmente, sem nenhuma palavra, e no outro dia a pessoa vai falar que ela dormiu melhor, que ela sentiu melhor. Isso não tem preço, A gente está trabalhando com alma. Então, esse primeiro anúncio vai ser a revelação de que é o amor de Deus. O que é o amor? No mundo de hoje, o amor tem sido uma palavra tão desgastada, As pessoas não têm valorizado o amor, ou têm se confundido o amor com aquilo que o mundo nos oferece, que é passageiro. E para começar, nós temos 3 tipos de amor. Se vocês quiserem anotar, nós temos 3 tipos de amor. É o amor ágape, amor ágape. O que é esse amor ágape? Esse amor ágape seria o amor incondicional. O amor que não põe condições para te amar. O amor ágape é um amor incondicional, que é o
sabedoria é o amor humano. É o amor que é carente de atribuição. Né? Aquele amor, se a pessoa é boa, se ela faz como é pra mim, né? Eu a amo. É aquele amor que necessita então dessa retribuição. O terceiro é o Eros. Terceira categoria do amor, o Eros. O Eros é o amor sensual, é aquele que depende do toque físico. Então, existem esses três tipos de amor. Mas o amor que hoje nós vamos trabalhar é este amor incondicional de Deus por nós, o ágape. E para começar, eu vou ler para vocês lá em Gênesis sobre o início da criação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer, vou explicar o início aqui, para não estender o vídeo, depois eu vou ler no final. Vai dizer lá em 1 Gênesis sobre a criação do mundo. Primeiro ali, Deus ele cria ali as águas, né? E ali ele fala que aquilo era bom. Aí depois Deus ele produz a terra, né? As plantas, as ervas, e ele fala que aquilo era bom. Depois ele faz os cruzeiros para poder distinguir o dia da noite, e Deus fala que aquilo era bom. Depois Deus ele disse, né? Polui as águas de uma multidão de seres vivos, voe as águas sobre a terra, debaixo do firmamento, e ele disse que isso era bom. Depois Deus produziu as espécies, os animais domésticos, os selvagens, e disse que era bom. Aí eu vou ler agora para vocês. Então Deus disse, lá no versículo 26 do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas sua semente, para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Essa passagem de Gênesis vem nos recordar que Deus, ele sonhou com cada um de nós. Que Deus, ele nos desejou. Isso porque ele vai falar na palavra que nós, seres humanos, reinaria sobre os peixes, sobre as aves, sobre as plantas. E que foi muito bom criar as aves. Foi muito bom criar as plantas. Foi muito bom criar os animais, o céu, a terra, né?
características do amor de Deus. São várias características que a gente for pegar, mas vão ser citadas 7 características do amor de Deus. Se vocês quiserem anotar essas 7, e aonde consta ela lá na passagem, a primeira característica do amor de Deus é que o amor de Deus é eterno. E ele vai falar para nós, lá em Jeremias 31, 3. E ele fala assim para Jeremias: de longe me aparecia o Senhor, amo-te com eterno amor. E esse amo-te com eterno amor que disse Jeremias é atualizado hoje na nossa vida. E se atualizará na vida daqueles que vocês encontraram quando vocês forem nem fazer esse caminho missionário. Amo-te com eterno amor. E lá em Isaías 54:8, ele vai falar isso para nós também. Em um acesso de cólera, ouvi de ti minha face, mas o meu eterno amor tem compaixão de ti. Mais uma vez, o Senhor na palavra, lá em Isaías 54:8, ele vai dizer que tem o eterno amor por nós. Então, nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que o amor de Deus é um amor de sempre, é um amor para sempre. Ele sempre te amou, ele sempre te ama e ele sempre te amará. No passado, no presente, no futuro, esse amor existe na sua vida. E Deus, ele te ama do jeito que você é. Deus te ama. Se você ora, Deus te ama. Se você não ora, Deus te ama. Deus não te ama por aquilo que você é. Se você até notar isso, Deus não te ama por aquilo que você é. Ele te ama porque Ele é amor. E o amor, Ele só pode amar. Deus nunca nos ama por aquilo que nós somos, mas porque aquilo que Ele é, este amor eterno na nossa vida. Que antes mesmo da criação do mundo, Ele sonhou com a gente. A segunda característica do amor de Deus é um amor pessoal. A segunda característica é um amor pessoal. E ele vai falar para nós lá em Isaías. Lá em Isaías 43, 1. E agora, eis que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e te formou Israel: nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Deus, Ele não vê multidão. Deus, Ele vê coração. Deus não vê aqui essa igreja como multidão. Deus não vê vários sim como multidão. Mas Ele nos olha com um olhar único. Se fosse hoje para Ele morrer na cruz somente por mim, ou somente por uma única pessoa aqui, Ele morreria. Porque o amor dele é pessoal. Quando Ele fez esse convite, Ele não veio aqui convidando todo mundo de uma vez.
E tem uma frase que fala assim: se Deus te chama pelo nome, significa que para Ele nenhum de nós é um número, mas é um rosto, uma cara, um coração. Então Ele olha como cada um de nós, como um filho exclusivo, único na terra, assim como nossa impressão digital, né? Ela é única. Assim nós também somos no coração de Deus. Nós estamos, né, o nosso nome gravado na mão de Deus. Nada apaga isso. A terceira característica do amor de Deus. Ele é um amor incondicional. E lá em Isaías 43, versículo 4 e 5, ele vai falar isso para nós.